Nós estamos começando uma série de ministrações sobre 2023, o ano de viver uma aliança com Deus. É um ano de viver realmente, de fato, uma aliança, um compromisso com o Senhor. Não é um compromisso com homens, com pessoas, com pastores, com apóstolos e profetas, mas é um compromisso com Deus. Um compromisso da palavra de Deus, um compromisso de obedecer a palavra de Deus, de fazer aquilo que o Senhor pede que a gente faça. Todo ato de obediência da tua parte gera milagre para a sua vida. Eu queria repetir essa palavra para que você grave ela no teu coração. Todo ato de obediência gera milagre na sua vida. Então, quando você obedece a Deus e contraria a sua própria carne, a sua própria vontade, você é agraciado por Deus. Porque se você se dedicar ao Senhor, se você se dedicar à obediência à palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vai gerar para a sua vida todas as promessas que nela contém. Então será liberado sobre você quando você tem obediência a Deus. E muitos anos foram ensinados a ser obediente a sistemas religiosos. Mas na verdade a vontade de Deus sempre foi que você obedecesse a palavra. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais libertos nós somos, em todos os sentidos. Quanto mais você conhece a palavra de Deus e entende a palavra de Deus, mais milagres vão acontecer na sua vida, porque você está debaixo de obediência de um decreto celestial. Eu queria trazer um tema para quem gosta de tema: uma vida comprometida com Deus. Repita comigo: uma vida comprometida com Deus. Quem aqui tem compromisso com alguém ou com alguma coisa? Quem é casado, levanta a mão. Você é comprometido ao seu cônjuge? Você tem certeza que você não deixa a desejar em nada? Você sabe que todas as vezes que você se compromete a obedecer a aliança imposta no casamento, você é bem-sucedido? Porque o compromisso não tem a ver com o outro, o compromisso tem a ver com a aliança. O compromisso tem a ver com aquilo que você declarou que você vai fazer. Independente se a outra parte está cumprindo ou não, você está cumprindo com a sua palavra. Você tem uma aliança e você se comprometeu a ser fiel. É isso que o céu está vendo. Você tem um compromisso com Deus, de cumprir aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Nós não podemos viver esse compromisso se a outra pessoa cumprir, eu vou cumprir. Não, eu tenho que ter um compromisso com Deus. A minha vida é toda trilhada olhando para Deus. E a palavra de Deus, ela vai sinalizar para nós que nós devemos negar muitas coisas para caminhar com Deus. Eu queria que você abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo de número 25. Lucas 14, 25. Nós hoje estamos aqui numa grande multidão. A Bíblia diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo para você deixar de amar o seu pai, a sua mãe. Ele não está dizendo para você deixar de amar o seu irmão. Ele disse: aquele que ama mais do que a mim,
O que é um compromisso com Deus? É colocar Deus acima de todas as coisas. E muitas vezes, para cumprir um compromisso com Deus, nós vamos contrariar pessoas. Isso não quer dizer que nós não a amamos. Isso não quer dizer que nós não queremos o bem delas. Isso não quer dizer que nós vamos deixá-las para trás. Mas eu preciso tomar algumas decisões no ano de 2023 para viver de fato uma aliança com Deus e entender que nessa caminhada para cumprir uma aliança com Deus eu vou contrariar algumas pessoas que eu amo. Eu vou deixar alguns amigos chateados, talvez. Para cumprir essa aliança com Deus, eu vou ter que fazer algumas escolhas. E essas escolhas, muitas vezes, vai contrariar pessoas que amamos. Jesus disse: eu não estou dizendo para vocês não amar, eu estou dizendo que vocês têm que me amar mais. É isso que Ele está declarando para nós. É abrir mão do eu por Deus. É abrir mão da minha vontade por Deus. É abrir mão do meu querer por Deus. É desconstruir sentimentos e desejos que me tiram da presença de Deus. É começar a trilhar um novo caminho nesse ano de 2023. De ter um compromisso com Deus, ser comprometido com Deus, ao ponto de dizer: nada e nem ninguém vai me fazer afastar dEle. Isso não quer dizer que você vai deixar de amar, não quer dizer que você vai deixar de estar junto, não quer dizer que você vai deixar de ter comunhão, mas isso quer dizer que você vai ter que tomar alguns posicionamentos, e saber que aquilo que te tira de Deus, aquilo que te esfria em Deus, você vai ter que se afastar. A Bíblia vai dizer no versículo 26: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Isso é sério. Porque muitas vezes a gente está tão cego naquilo que queremos, que nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa para agradar ou para obter aquilo que quero. E a gente passa por cima dos princípios, simplesmente porque queremos. Mesmo que a gente sabe que aquilo está errado, mas a gente quer. Mesmo sabendo que aquilo não é a vontade de Deus, mas a gente quer. Isso faz com que a gente se afaste do Senhor. No versículo 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Está claro para você? E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Uma pessoa comprometida com Deus, ela carrega todas as suas dificuldades, ela enfrenta todas as suas aflições, mas ela continua obedecendo a Deus. Independente da situação que eu me encontre, eu estou carregando os meus problemas, eu tenho um compromisso com Deus, eu não vou romper esta aliança, eu não vou me esfriar na fé, por conta do problema que eu estou vivendo. Eu vou pegar esse problema, porque a cruz é o nosso problema, as nossas aflições. Eu vou pegar esse problema, vou colocar sobre as minhas costas e vou continuar andando com Cristo. Eu não vou desistir.
E para esse ano de 2023 nós precisamos ter coragem, ser corajosos, para viver uma aliança com Deus, viver um compromisso com Deus, independente da situação, ou do momento, ou da aflição que nós estivermos enfrentando. É viver uma aliança verdadeira com Deus, na doença, na pobreza, na escassez, na dificuldade. É um casamento, é um compromisso, é um relacionamento com Deus. Não é viver de momento com Deus. Repita comigo assim, ó: os comprometidos e os envolvidos. O comprometido, ele vai até o fim. Os envolvidos, quando aperta, ele pula do barco. Ele se envolve por algum momento, por alguma situação só. O comprometido não. O comprometido entende o propósito. E eu comecei a meditar nesse propósito, nesse tema. E o Espírito do Senhor me levou a um texto que se encontra em Filipenses capítulo 3. E eu quero ler com você com muita atenção. Versículo 7. A Bíblia diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Aí eu comecei a pensar, quantas coisas antes de Cristo entrar na minha vida, para mim era muito importante. Nossa, quantas coisas para mim, eu não abriria a mão por nada. Sabe aquelas coisas que é inegociável? Eu não sei se você ainda tem isso. Se tiver, tem que fazer algumas considerações, algumas reflexões. Porque eu já vi muitos cristãos dizer assim: olha, eu abro mão disso, mas isso aqui é inegociável para mim. O que deveria ser inegociável para um cristão é Cristo. Qualquer outra proposta que chegar até você, você olha para Cristo e fala: Cristo é inegociável. Mas quando nós não tínhamos Cristo, tinha algumas coisas que eram inegociáveis. Mas quando Cristo entrou em minha vida, aquilo que eu achava que era inegociável, eu comecei a prestar atenção que aquilo não tinha importância nenhuma. Porque o que Cristo proporcionou na minha vida, a alegria da salvação, a transformação, a cura, a libertação que veio sobre a minha vida, eu comecei a olhar e dizer assim: hoje Cristo é inegociável. Não tem como eu viver uma aliança com Deus se ainda tem coisas, comportamentos, desejos que eu falo que é inegociável. Não tem como viver um comprometimento com Jesus se tem coisas que eu não abro mão. E eu quero dizer para você que tem coisas que é importante para nós, mas Cristo é mais importante para nós, ou deveria ser. E naquele momento você vai dizer: hoje eu não posso, porque eu tenho um compromisso com Cristo para hoje. É simples. Tem coisas que Ele não está mandando tirar das nossas vidas. Tem coisas que é para tirar, mas tem coisas que não é para tirar. Só que Cristo tem que ser prioridade. Então o apóstolo Paulo, aqui ele fala: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Agora a pergunta para nós dessa noite é: o que é inegociável ainda para você? Um comportamento? Um vício? Um desejo desenfreado? É inegociável. O que é inegociável? Porque Cristo deveria ser inegociável, e não coisas. E a Bíblia vai nos ensinar mais.
Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Nada mais tem importância a não ser Cristo. Nada mais tem importância. Sabe, e aí eu comecei a pensar o porquê Davi disse: Senhor, não retire de mim o teu. Ou seja, o Senhor pode arrancar tudo, mas o seu Espírito não tira de mim. O elo de comunhão. Sabe quando a gente fica triste quando perde alguma coisa? Quem aqui quando perdeu algo ficou muito triste, até desanimado na fé? Já aconteceu com você? Mas você perdeu Cristo? Ou você perdeu coisas? Você perdeu um amigo, uma amizade, ou você perdeu Cristo? O que é mais importante para nós? É Cristo? Ou é as coisas? Ah, porque eu perdi esse trabalho, ai, desanimei na fé. Tem gente que perde o trabalho, nunca mais volta nem na igreja, se desvia do caminho. Tem gente que algo não aconteceu da forma que ele queria, ele já se desvia do caminho. Ah, eu ando tão desanimada, tão desanimado. Isso é o discurso dos cristãos de hoje. Como nós vamos ver 2023, um ano de uma aliança, se a gente não considera Cristo como o nosso tudo, e aquilo que nós perdemos não é nada se comparado a Cristo? Tudo que você perde hoje não se compara a Cristo, porque o que você ganhou naquela cruz foi a eternidade. Então nada mais importa para nós. Nada mais importa se eu tenho, se eu não tenho, eu não tenho. Mas uma coisa, eu tenho, Jesus. Isso é o que mais importa para a igreja. Cristo Jesus. Se você não está conseguindo olhar para Cristo como se fosse o seu tudo, é porque você precisa ser lavado de novo. Se a gente fica triste porque as coisas não acontecem, nós não perdemos Cristo. Cristo é a maior obra que o Senhor nos deu. Cristo é o maior presente que o Senhor nos deu. Quantos creem nisso? Diga amém. Vai ter coisas que você vai ter que perder para ganhar Cristo. Qual coisas são essas, será? Você vai ter que perder coisas para ganhar Cristo. Vai ter comportamento que você vai ter que deixar de lado. Vai ter pensamento que você vai ter que deixar de lado. Vai ter desejos que você vai ter que anular da sua vida. Vai ter sonhos, repita comigo, sonhos, que você vai ter que deixar de lado. Porque eu tinha muitos sonhos. Quando eu vim para Cristo, eu falei: esses sonhos são uma loucura. Esses sonhos, se realizar, vai me tirar dele. Então Cristo é o centro de tudo para nós. Por isso o tema dessa noite, uma vida comprometida com Deus. Uma vida comprometida com Deus é anular a nós mesmos. Não tem como se comprometer a alguém se você não anular a sua própria vontade. Anular você. Olha, nós gostamos de comparar o casamento como um relacionamento com Deus. O que é um casamento? É você se anular todos os dias para fazer o seu cônjuge feliz. Qual é o maior segredo de um casamento de sucesso? É um se anulando pelo outro. Entende? Isso é um compromisso com Deus. Quando Paulo entende isso, ele começa a dizer: todas as minhas percas foi lucro por Cristo Jesus. Ele começa
a dizer que ele teve lucro, que aquilo que ele achava importante, de fato não tinha valor. Aquilo que ele lutava para obter, ele percebeu que era uma tolice. Chega a chamar isso de esterco. Ele chega a comparar como esterco. Por quê? Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Ou seja, isso não é nada. Sabe, quando você acorda e você fala assim: puxa, eu sofri tanto por isso. Quem já sofreu muito aqui de chorar lágrimas de sangue e depois lá na frente entendeu que aquele choro foi em vão? Não vem que não tem, tá? Todo mundo aqui já foi adolescente. Se não chorou pela professora, chorou por uma amiguinha, chorou por uma paixão aguda, sim ou não? Chorou ou não? Aí passa tempo, aí você amadurece e você fala: gente, como eu perdi tempo. É isso que Paulo está dizendo para nós. Paulo está dizendo assim: ó, eu sofri tanto por isso, eu matei, eu aprisionei, eu persegui, e hoje eu vi que nada adiantou, não era nada se comparado a Cristo. Entende? É isso que nós precisamos compreender aqui com as falas de Paulo. No próximo versículo, ele diz assim: e se encontrando nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e se o quê? Se baseia na fé. Ó, sabe o que ele está dizendo? Ele era um justiceiro. Quem tem aqui esse senso de justiça? Você ainda tem? Não, porque eu estou certo. Não, porque essa justiça. Não, é injusto o que estão fazendo comigo. Você ainda tem isso? É porque você ainda não teve um relacionamento profundo com Cristo. Sabia? O senso da própria justiça. Quem gosta de fazer justiça estabelece leis. Aí o Paulo, ele está falando assim, ó: a justiça agora é de Deus. Você lembra qual era a justiça de Cristo? Se bater de um lado, oferece a outra. Você lembra qual era a justiça praticada por ele? Queridos, não perca tempo advogando por causa própria. Quem tem Cristo tem um advogado. Não perca tempo advogando pela causa própria. Quem tem Cristo tem um advogado. Viu, mulher? Dentro de casa aí, viu? Não fica querendo justiça não, porque o maridão não está fazendo aquilo que você quer. Se você tem Cristo, põe ele na mão dele. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia ganha o marido sem palavras, só orando. Então como que nós vamos viver uma vida em Cristo se a gente ainda quer advogar por nós mesmos? Paulo está dizendo: olha, tudo que eu tinha, tudo que eu achava valioso não passa de esterco. Ah, porque não pode ser assim, você tem um advogado. A melhor coisa a se fazer quando você tem Cristo é você dizer assim: Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Você tem que olhar para Jesus e andar como Ele. Jesus lá, quando estava lá passando a maior dificuldade dele, ele disse: Pai, passa de mim o cálice, mas se não for a tua vontade, permaneça. Olha para o teu irmão e fala assim: tudo nesta terra tem um propósito. Fala para ele assim: a gente está aqui nesta noite, ouvindo essa palavra, tem um propósito. Não adianta a gente fazer desentendido: ai, não é comigo não, tá? Porque eu não preparo sermão para ninguém, o Espírito Santo fala com a igreja. Tem um propósito de estar aqui. Você está aqui porque tem um propósito. Você veio aqui nessa noite porque tem um propósito.
Deus está chacoalhando você para um novo tempo. Se fechou um ciclo de 2022 e se abriu um novo ciclo em 2023. E Deus está dizendo: eu quero uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Comprometida. O compromisso teu agora com Deus. Deus está clamando por uma igreja comprometida. Versículo 10. Quero conhecer a Cristo. Repita essa palavra. Quero conhecer Cristo. O poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento. Sabe o que Paulo está dizendo? Cristo é maravilhoso. Nada que eu perdi se compara a Cristo. E eu quero conhecer mais ainda Cristo. E mediante a conhecer profundamente Cristo, eu serei participante também do seu sofrimento. Diga, tem glória. Diga, tem milagre. Tem riqueza. Mas tem sofrimento. Crente sem conhecimento, quando vem o sofrimento, ele vira as costas para Jesus. Por quê? Porque a igreja foi ensinada somente milagre, 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 prosperidade, riqueza. Isso tem que acontecer na igreja? Sim, porque faz parte da promessa, faz parte da profecia. Só que também faz parte da profecia: quanto mais perto eu ando com Cristo, eu participo também do seu sofrimento. Tudo que ele recebeu, eu recebo. Ele foi glorificado, ele foi enriquecido, ele foi exaltado. Eu também serei. Só que tem um processo, tem uma caminhada. E nessa caminhada também vai haver sofrimento, perseguição. Vai contrariar a sua vontade. Vai contrariar a sua carne, tornando-me como ele em sua morte. Então entenda, se você quer ter algo de Deus, você precisa se comprometer com Ele. Porque enquanto tem gente aí fora, nesse horário, tomando tereré na praça, tem gente agora nesse horário, aprendendo de Deus, e louvando a Deus, e buscando a Deus de todo o coração, porque fizeram um compromisso com Deus. Aquele que busca ter um compromisso com Deus, que mata, que abre mão do eu, da vontade própria, vai receber galardão dos céus. Diga, o ano da aliança é um ano de salvação para a minha família. Por que eu vou dizer isso para você? Eu vou te fazer uma pergunta, e você seja sincero com você mesmo. Não precisa responder em voz alta, só para você mesmo. Os da sua casa, eles copiam vocês, a sua fé? Porque esse Paulo disse: sejas imitadores de Cristo como eu. Porque Paulo chegou no nível de relacionamento e compromisso com Deus, que ele podia dizer assim, ó: seja imitadores de Cristo como eu sou. Me imitam. Porque esse ano é o ano que nós vamos crescer, desenvolver, prosperar, vamos ganhar almas, vamos mostrar para a nossa casa que há um Cristo vivo que habita em nós, e que nós aceitamos matar a nós mesmos para viver Cristo. O nosso comportamento será diferente. Então, como que os nossos filhos, a nova geração, eu quero te fazer uma pergunta: você está preocupado com essa geração de crianças de hoje? Quem está preocupado? Você pode fazer alguma coisa? Eu acho que sim. Porque você pode introduzir dentro dos seus filhos a palavra de Deus. E como que você faz isso?
envolvendo eles com a unidade, trazendo para a igreja. Porque eles vão ser cópias. Você precisa trazer para a igreja. Tem criança que quando começa a vir para os cultos, eles dão um trabalho muito grande, mas logo passa. Esses dias atrás, uma moça diz assim: não vou mais na igreja não, porque meu filho dá trabalho demais. Aí é que você tem que vir, porque ele está tão acostumado em um ambiente totalmente corrompido, que quando ele vem para um ambiente espiritual, ele se sente incomodado. E isso não quer dizer que a tua casa é um ambiente corrompido, não. É aonde ele tem se alimentado, redes sociais. Porque tem criança pequena aí que sabe mexer mais com redes sociais e YouTube do que eu. Então esse culto hoje é um culto para trazer consciência para a igreja viver um novo tempo. Porque tem coisas que a gente nem percebe, e eles estão sendo alienados. Aí vai crescendo. Então por quê? Nós temos que lotar aquela escolinha como se fosse aqui. Nós temos que crescer a rede de crianças como se fosse uma igreja maior do que esse templo aqui. Quanto mais criança sendo evangelizada, mais agrada os céus. Mas o que nós temos que fazer? Os pais, porque elas não vêm sozinhas. Elas precisam ser conduzidas. Mas sabe por que a gente não quer? Por quê? Porque tem coisa que a gente não abre mão. Tem coisas ainda para crente que está inegociável. Você tem que abrir mão daquilo que está contra a palavra de Deus. Não negocie Cristo. Busque a Cristo de todo o teu coração. Quantos estão entendendo essa noite? Paulo está dizendo: não tem negócio com o mundo. Cristo é a minha obsessão, é o meu foco. Eu sei o que eu vou enfrentar por Cristo. Em Filipenses capítulo 1, verso 21, olha o que Paulo fala aqui. Daqui a pouco o Espírito Santo vai tomar a sua vida. A palavra vem, prepara, e o Espírito Santo vem com a água dele. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Sabe o que ele está dizendo? O que me importa só é viver em Cristo. E se eu morrer é lucro, que eu já vou direto para Ele. A convicção de salvação. Olha para o teu irmão e fala assim: para você deveria ser, o viver é Cristo. O que é? Eu só encontro prazer em Cristo. Esse é o ano que essa igreja vai ler muita Bíblia. Esse é o ano que todos os projetos desta igreja vai estar lá a leitura bíblica, para as crianças, para os jovens, adolescentes. É o ano que nós vamos brincar menos e ler mais, estudar mais e meditar mais. Se tiver acampamento é Bíblia. Se tiver gincana é gincana de Bíblia. Porque nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo. Paulo está dizendo aqui para nós: porque para mim o viver é Cristo. Ou seja, não tem vida fora de Cristo. Eu preciso viver em Cristo. Aonde eu estiver eu vou viver Cristo. Aonde eu for eu vou viver Cristo. Eu preciso ter conhecimento para viver esse Cristo, para viver olhando sempre para Cristo. Olha a dimensão que Paulo tinha, a dimensão de profundidade. Ele desejava Jesus. E quando você deseja Jesus, o Espírito Santo se move na sua vida. Quando você deseja e busca Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida de uma forma sobrenatural. Uma das palavras de Cristo em Mateus capítulo 6, verso 33. Abre comigo.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Diga: eu busco a Deus e a justiça de Deus. Quando eu busco a Deus e a justiça de Deus, eu estou anulando a minha própria justiça própria. Eu começo a buscar a Deus e a sua justiça, e a Bíblia diz: e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Porque ele está falando aqui, ele começa esse texto falando das preocupações humanas e terrenas. Porque ele começa a orientar os discípulos: não vos preocupeis com o que haver de comer, o de vestir, com o dia de amanhã. Aí depois ele chega aqui e fala assim: busque a Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo: não trabalha, dorme, fica preguiçoso, não. Ele está dizendo: não seja ansioso por nada, porque Cristo basta para vocês. Faça o que você precisa fazer, mas coloque Deus acima de tudo. Quando a igreja começar a colocar Deus acima de tudo, a igreja vai viver o que nunca viveu em Deus. Porque Deus vai começar a abençoar a sua vida de uma forma sobrenatural. Então entenda, nós precisamos decidir, passa por uma decisão. Compromisso com Deus é decisão própria. Eu decido ter compromisso com Deus. Eu decido que esse ano é o ano que eu vou mais cultuar, é o ano que eu vou mais me envolver, é o ano que eu vou entrar na escola de fundamentos da igreja, é o ano que eu vou querer fazer mais do que eu tenho feito, é o ano que eu vou me tornar um cooperador, é o ano que eu vou me tornar um levita, é o ano que eu vou me tornar um pregador. Eu não sei qual que é as suas ambições no reino de Deus, eu não sei qual é a sua chamada ministerial, mas eu sei que se você se envolver, Deus vai te capacitar. Chega de falar que não tem tempo. Chega de falar que está cansado. Porque a gente não se cansa para as outras coisas. A gente tem tempo para as outras coisas. Eu não sei qual é a chamada que Deus tem com você. Talvez aqui no nosso meio tem pastores sentados. Está aí esperando, o dia que o pastor falar, querido, vai orar, vai se consagrar, vai buscar Deus. Quem vai falar de você é Deus. É Ele que vai incomodar na cama de dormir o líder, e o líder vai ter que te colocar, vai ter que te abençoar. Agora, a gente enche o coração de indignação. A gente é assim, né? Me contrariou. A gente se enche de indignação e de justiça própria. Aí a gente fica lá: também não vou mais. Porque me perseguiram. Quantos profetas foram perseguidos e cumpriu o propósito? A Bíblia diz que eles eram homens sujeitos as mesmas paixões que nós, e cumpriram os propósitos. A Bíblia diz que eles fecharam a boca dos leões, e enfraqueceram o poder do fogo. A Bíblia diz que eles venceram, e que nós também podemos vencer. Já pensou o profeta lá na caverna? Falaram que ia me matar. Deus passa lá e fala assim: o que você está fazendo aí? Porque só ficou eu. Justiça própria. Sai daí, porque tem mais lá 7.000 que não se dobrou. Sabe qual é o nosso problema? Aqui a gente foca tanto no eu, na gente, nas nossas vontades, e a gente cria, escute isso aqui que é sério, a gente cria uma ideia que Deus falou com a gente para fazer coisas que é a nossa própria vontade, que Deus nunca falou, por isso que nunca deu certo. Porque eu vou te falar uma coisa, eu sou de oração, eu gosto de consagração,
E é um duro danado para Deus falar com a gente. Tem gente que nem ceia toma mais, fala que Deus fala com ele. A Bíblia diz que aquele que não come e não bebe de mim não tem parte comigo. Tem gente que quebrou todos os princípios. Tem gente que não cumpre nenhum princípio, não, mas ele só anda falando que Deus falou com ele. Gente, vamos voltar para o propósito original, vamos andar com Deus. Olha para o teu irmão assim e fala para ele assim, ó, não deixe qualquer um colocar a mão na sua cabeça e profetizar sobre você. Porque gente, para fazer isso tem que ter vida com Deus. Pode ser qualquer um não. Eu já falei para você que eu creio em transferência de unção. Aquilo que a pessoa tem, ela transmite para você. Ela tem vida com Deus, ela vai transmitir vida com Deus. Então entenda uma coisa. Nós precisamos priorizar Deus. Deus é o centro de tudo, diga amém. Daniel aqui é levado para a Babilônia como escravo. Toda a comida que era servida ao rei era consagrados a deuses. Repita comigo assim: a decisão de não se contaminar com aquilo que é impuro, que desagrada a Deus, é minha. Daniel decide. Quem decide por você? Ah, porque todo mundo está fazendo. Ai, porque meus amigos. Ai, aí eu não quero ficar mal com eles. Eu também fui lá e fiz. Ai, que coisa linda. Então Cristo não é o centro da sua vida, é os seus amigos. Lembra que eu disse isso no começo? Ah, porque eu vou contrariar uma pessoa que eu amo. Você ama mais aquela pessoa do que a Cristo? Quando eu tenho entendimento, eu sei. Eu amo mais a Cristo do que os meus filhos. Quem pode falar isso? Você vai contrariar os filhos porque você ama Cristo? Eu amo mais a Cristo do que a minha esposa. Eu amo mais a Cristo do que os meus pais. Mas apóstolo, isso é um absurdo. Quem morreu por você? Eu vou perguntar de novo, quem morreu por você? Ah, então eu tenho que seguir quem morreu por mim. Eu tenho que obedecer quem morreu por mim. Ele me ofereceu um amor incondicional, eu não merecia isso. E ele morreu por mim. Quando Paulo entendeu isso, ele falou, tudo que eu perco por Cristo, para mim não passa de esterco. Estão entendendo isso? Quantos amigos nós vamos deixar para trás? Nós vamos deixar para trás? Não, eles vão nos afastar de nós. Porque nós seremos crentes chatos. Entende? Eu não nasci em berço de evangélico, eu não nasci em berço evangélico, eu vivi o mundo. E quando amigos me viram assim, ó, e na época era de gravata, calça social, sapato social, camisa por dentro, e andava assim, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vem o crentão lá, ó, cortava a volta, porque a nossa amizade estava alicerçada em bebidas, prostituição e farras e festas. E quando eu não me deixei levar mais por isso, porque Cristo se tornou o amor da minha vida, eu perdi os amigos. Não foi eu que os deixei, foi eles que me abandonaram. Porque quando falava comigo, eu falava de Jesus. A igreja precisa voltar a ser como antes. A igreja de antes não perdia oportunidade. Quem é daquele tempo antigo aí? Aonde ele chegava, ele falava, vamos para a igreja comigo? Domingo tem um culto especial, Deus vai falar com você.